Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding and bring it out here. Então bora começar essa maquiagem. Como ela tava com a pele um pouco descascando por conta de que ela tinha tomado bastante sol, eu comecei a limpar a pele dela e higienizar com esse lencinho demaquilante da Macrylan. Então eu já fui limpando ali, foi tirando também levemente, né, com o lencinho, aquelas pelinhas mortas que ficam quando a gente tá trocando de pele. Depois de ter feito isso, eu venho com um creme hidratante e esse Nivea de potinho azul. Eu passei só abaixo dos olhos ali e também na lateral, onde costuma ficar mais seco. Então eu passo ele, espalho com os dedos mesmo, sem mistério nenhum. E ele é recomendado só para áreas mais secas, então por isso que eu passo embaixo dos olhos e também abaixo do maxilar. Depois, para dar uma hidratação a mais, para deixar bem power e o rosto dela também ficar um pouco iluminado, eu vim com a bruma hidratante da Miss Larry, que ela tem uns brilhinhos meio rosados e meio douradinhos também. Depois disso já vim com um primer ali, passei, né, fiz o passo a passo da preparação de pele, espalhei com o dedo mesmo. E em seguida já venho com a base. A base que eu sempre passo nela é a número 5 da Mary Kay. Só que como a pele dela tava mais bronzeada, eu fiz o teste da 5, ó, e como vocês podem ver, ficou bem esbranquiçado e ia ficar com um tom meio acinzentado. Então eu misturei a 5 com a 4, a bronze 4, que é mais pra pele negra, né? E como vocês podem ver do lado esquerdo, ficou bem melhor. Então aí eu fiz o teste, depois que deu certo a base, eu passei por todo o rosto dela ali com a esponjinha mesmo. E depois desci pro pescoço para não ficar com aquele aspecto de máscara. Então desci bastante ali no pescoço para já igualar. Iluminação abaixo dos olhos, eu passei um corretivo bem clarinho da Natura e depois eu vim com um tom um pouco mais escuro, só para dar uma quebrada nesse branco mesmo e não ficar tão claro e tão gritante essa cor. Aí espalho com a esponja dando batidinhas, né, normalmente. E como ela queria uma pele um pouco mais leve, né, por conta dela ser criança também, só o restinho de produto que ficou na esponja eu passei no nariz e no queixo. Depois vim com o pincel Kabuki fazendo todo o contorno e devolvendo o formato do rosto normal, né, porque quando a gente passa a base fica todo chapado. Então, para devolver a naturalidade, passei ali o contorno mais escuro e aí foi voltando a ficar naquela uniformidade. Fiz o contorno abaixo do ossinho zigomático, depois contornei por toda a volta da cabeça e também passei embaixo e no narizinho. Então, ali na transição, onde tem o claro e o escuro, eu passo um pouco o pincel para deixar um pouco mais esfumado. Depois disso, depois de ter feito isso, a gente vai fazer o baking, que é o pó abaixo dos olhos e também ali para selar todo aquele corretivo mais claro que a gente tinha passado. Então faço o recorte ali de um lado e do outro, né, com a esponjinha mesmo. E o pó que eu usei é um da Playboy. Ele é translúcido, mas ele tem um tom amarelado, né? Para não ficar tão branco assim, eu preferi usar um mais puxado pro amarelo, que é o subtom de pele dela. Após ter feito isso, enquanto o baking vai ali fazendo o processo, assando, eu vim com uma paletinha da Ruby Rose e comecei a preencher a sobrancelha dela. Então comecei normalmente iniciando um traço do começo da sobrancelha até o final e depois preenchi a parte de cima. Passei o corretivo ali também na pálpebra fixa e móvel para ele servir de potencializador. E também já fiz o recorte na parte de baixo para deixar essa sobrancelha bem alinhada. Gente, não reparem se vocês ouvirem latidos, porque é o cachorro da minha mãe. Bom, depois disso, venho com o pincel e vou tirando todo esse excesso de pó. Aí já vou misturando ali nas partes que eu não passei o pó
para deixar bem sequinha essa pele e não permitir que ela transfira nada. Um truque muito legal é que você pode usar paletas de sombra para fazer contorno. Então, como eu já havia passado em creme um contorno mais quente, peguei essa paletinha da Mari Saad e, se eu não me engano, acho que era Soft Brown, não tenho a certeza totalmente, né? Mas é um tom mais quente. E passei ali. Depois eu vim com essa paleta da Louis Anse, pedi para ela dar uma risadinha e passei o blush para dar uma carinha de saúde. Voltei novamente com a paletinha da Mari Saad e passei a cor Dust, que é um tom mais dourado assim. Como eu não queria muito rosado o blush dela, eu acabei misturando. Para deixar ela bem iluminada, vim com esse meu iluminador marmorizado e passei ali em cima do ossinho zigomático. Passo também nas têmporas, ali na lateral do rosto. E depois passei um pouquinho no queixo e no nariz também. Pra gente tirar esse aspecto de pó que geralmente assim eu não gosto, eu sempre venho com uma bruma depois hidratante e essa que eu uso é da Rinodê. E dei várias borrifadas ali, ó, como vocês podem perceber, a pele já tá bem mais natural, porque tira aquele aspecto pesado de pó. Esperei secar, como eu ia fazer o olho e não queria que manchasse a pele, eu coloquei o pó ali abaixo dos olhos, porque depois só a gente varrer. Peguei uma paletinha da Ruby Rose, que é a B Fabulous, e comecei a fazer o primeiro esfumado. Então peguei um marrom bem quente e comecei a fazer aquele esfumado, que é a sombra de transição, que é aquela primeira sombrinha que a gente passa. Então, em movimentos circulares, ó, levantei bem essa sombra, bem próximo ao ponto alto da sobrancelha. Depois, vim com uma sombra um tom mais quente e aí foi marcando mais a lateral ali do côncavo dela, né? Então, eu comecei do cantinho externo e fui até o côncavo, mais ou menos até a metade, como vocês podem ver. Essa foi a primeira cor, essa é a segunda e essa que a gente vai aplicar agora. Então, com o dedinho mesmo, ó, eu venho depositando. E eu acho que quando a gente faz com o dedo, a gente pode fazer com pincel, claro, né? Mas com o dedo ele acaba entregando mais o pigmento. Então, eu gostei bastante. E depois, para dar um charme, um brilhinho, eu vim com esse pigmento da Renata Thieme, que na verdade é um iluminador. E com o dedo mesmo, fui aplicando ali. Para ficar mais bonita essa maquiagem, resolvi fazer um pontinho de luz, mas com a sombrinha branca mesmo. Então, peguei a paletinha da Catherine Hill e fiz um iluminado só ali no cantinho. Voltei com a paleta da Ruby Rose e com os mesmos tons, comecei esfumando com aquele primeiro marrom mais claro, na parte inferior ali dos olhos, e depois vim com um marrom um pouco mais escuro, mais quente, que é esse do côncavo. Tirei o excesso de pó e depois só colei os cílios postiços. Como ela já tem os cílios bem levantados, eu colei uns cílios nela bem pequenininho e ficou praticamente igual aos cílios naturais. Aí passei a máscara de cílios e foi isso. Agora, fique com o resultado dessa maquiagem e se inspirem para vocês fazerem no Natal ou qualquer outra data que vocês quiserem.